Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, ele diz que a excelência da vitória é quando você vence uma guerra sem a necessidade de entrar em combate. Mahatma Gandhi também, de certa forma, fala isso. E eles falavam isso não porque eram pacifistas. Sun Tzu é um estrategista militar. Mahatma Gandhi lutou pela independência da Índia em relação à Inglaterra. Mas os dois falaram isso porque eles conheciam a origem do conflito. O conflito ele sempre se origina de uma opinião pessoal. É um determinado incidente aqui, outro determinado incidente ali, e se cria os opostos, e os opostos vão se alimentando, e aquilo vai crescendo, vai envolvendo outros interesses que são pessoais também. Aquela teia, uma teia vai sendo criada por trás daquilo tudo, e um dia explode no conflito. Mas se você for dissecar aquele conflito e chegar às suas origens, você vai ver que era uma opinião pessoal. Então a base de tudo, a base da nossa paz, é descobrir o que é uma opinião pessoal. Qual é o valor dessa opinião pessoal? Qual é o valor dessa opinião pessoal que faz com que pessoas discutam? E é assim também na nossa vida. As brigas que existem de família, as brigas com o vizinho, as brigas com o chefe, são sempre opiniões pessoais que são criadas, e essas opiniões são exacerbadas, Você se identifica com ela e passa a defender-as quase como se você se defendesse a si próprio, quando na realidade você está defendendo uma ilusão. Você está defendendo uma coisa que não é real. Você está defendendo uma sombra. O que você pensa de você é uma ideia. Você é uma ideia que você faz de você mesmo. Quando eu pergunto para você como é seu rosto, você não é capaz de dizer no exato momento que você está agora como é o seu rosto. Você vai recorrer à memória. E essa memória você vai procurar ver como é que estava o seu rosto da última vez que você viu. Se você passar 3 meses sem olhar no espelho, você não tem ideia de como está o seu rosto. Você precisa olhar e guardar na memória o novo rosto. Mas quando você guarda isso na memória, já não é mais o seu rosto. É uma ideia, é uma imagem. Quando eu pergunto como você está, o que você acha disso ou acha daquilo, você vai recorrer a uma memória, a uma ideia. E essa memória contém coisas que você experimentou e contém coisas que você aprendeu de outros. Porque aquilo que você aprende, você não aprende só o conhecimento, você aprende também a tradição que carrega aquele conhecimento. Se aquela experiência é boa ou ruim, se é tenebrosa, se é sagrada, porque é que você aprende com uma cultura. E isso tudo vai fazendo o seu passado, porque tudo isso é o seu tempo. Entendeu? Então, na realidade, você está defendendo é o seu passado. A integridade que você está defendendo é a integridade do seu passado, do seu conhecimento. Quando você vê que as guerras, elas não são efetuada ou formada por uma opinião geral de um povo. Não, ela começa com a opinião dos líderes. Aí os líderes vão fomentando através de propaganda, através de recrutamento obrigatório, daqueles que estão longe, mas por aquela idade eles são convocados e acabam indo, chegam lá nos treinamentos, eles começam a ser doutrinado, condicionado dentro daquela perspectiva que foi criada antes, uma desavença pessoal, uma opinião pessoal de que aquele cara é inimigo e o meu país é inimigo dele. E você forma isso tudo e vai para a guerra. Da mesma forma, nos conflitos pessoais, a honra que você está defendendo é uma ideia. Ela não é real.
Quando perguntaram para Jesus o que era a verdade, Jesus ficou calado porque ele sabia que, por mais que ele definisse, a definição que ele daria não seria verdade, seria a opinião dele. E se passasse 1 bilionésimo de segundo depois do ato dele de definir, seria memória, seria passado, já não seria verdade. A verdade, ela não tem como nomear, ela não tem. A partir do momento que você nomeou, ela já não é mais, é a sua opinião, é naquele momento aquilo que você falou. Entendeu? Quando as opiniões elas são divergentes, cada um defendendo um interesse, é porque os dois não estão sabendo ou não sabem o que é essa divergência, que é apenas uma divergência de opinião. Agora, quando você sabe o que é uma opinião, você transcende esse estado da opinião, que é antagônico àquele. Então não há conflito. Porque no máximo, você vai expor a violência do outro. Se você não briga, o outro não tem como, ele vai ficar te xingando apenas. Mas você sabe que aquele xingamento que ele está fazendo são as opiniões dele, não tem valor nenhum. Então a força do conflito, ela cessa. A maior parte dos conflitos que a gente enfrenta são conflitos originários, digamos assim, das nossas tradições mais sagradas, das nossas tradições religiosas. Nós não temos coragem, na maioria dos casos, de questionar as nossas tradições sagradas, de questionar o que é Deus para a gente. A gente entuba, a gente aceita um Deus que é dado para a gente como verdadeiro, mas a gente não para questionar se aquilo é verdade, porque você tem medo. Você não para questionar se a criação é aquilo, se aquelas historinhas que tem na Bíblia, se elas significam aquilo, porque a Bíblia, ela é um livro histórico, profético, e ao mesmo tempo ele é um livro que doutrinário, porque ele mostra o caminho da evolução do homem, desde o homem animal até o homem divino, até o homem cristão, até o Cristo. As lutas psicológicas e emocionais que ele vai enfrentando, até chegar lá em cima. Mas a gente não questiona isso. Mas a gente aceita a doutrina, ou seja, você aceita a doutrina imposta por um outro povo. Porque a doutrina judaico-cristã, não tem nada a ver com o brasileiro. Você não é judeu, você não é israelita, você não vive no deserto. Então você aceitou uma doutrina de um outro povo, uma moral de um outro povo, que não é errada, porque todas as religiões têm a mesma moral. Tanto faz a cristã, como a budista, como o islã, todas elas falam a mesma coisa. Mas as tradições, elas são diferentes. O israelense, o hebreu, o judeu, ele não tem a mesma característica psicológica que o brasileiro. Até porque ele vive no deserto e o brasileiro vive nadando em água, em flores e árvore para tudo que é lado. Então, muita coisa que está ali não bate com o perfil do brasileiro, mas você não questiona isso. Você não questiona no sentido de ver se realmente é verdade aquilo, porque você tem medo. Só que toda a estrutura psicológica, psicossocial de uma sociedade é fundamentada no Deus dela. Os vikings tinham o Deus dele, que dizia que quando cada guerreiro morresse ia para Valhalla. Então os vikings eram temidos porque eles não tinham medo da morte. O romano tinha os deuses deles, tinha Marte como deus da morte, tinha os campos elíseos, que quando eles morressem eles iam para lá. Então eles também não temiam a morte. Os gregos também tinham os deuses deles. E todos eles, Babilônia, todos eles tinham seus deuses, que amparavam as suas atitudes. Assim como o israelense tem o dele. E o brasileiro, eu não sei se tem o dele, sinceramente, porque aqui é uma mistura. É uma mistura do cristão, do africano e do índio. Então é preciso ver dentro
dessa cultura nossa, qual é a nossa verdade, certo? A gente, na formação da nação, na própria Constituição, a gente promulga a Constituição sob a proteção de Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus judaico-cristão. E o Deus brasileiro? É provavelmente o mesmo, mas será que a cultura, o culto dele seria o mesmo? Será que aquela moral toda, aquela moral toda não, aquele ritual, aquelas tradições todas da moral judaico-cristã, do povo hebreu se aplicaria ao brasileiro? É preciso que a gente veja, questione isso, para que a gente possa se libertar do passado, se libertar do engano. Porque todo o nosso pensamento ele é fundamentado na instrução religiosa que nós tivemos. E toda a instrução religiosa que nós tivemos veio do jesuíta. E toda a instrução religiosa que nós tivemos foi imposta a ferro e fogo por Portugal. Entendeu?